Olá, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Rota 242 da Constante TV, uma TV comprometida em levar o evangelho a todos os lugares. Eu sou o Guilherme Pancini e hoje a gente vai entrevistar duas pessoas muito especiais. É um casal assim, gente, muito simpático. Fizeram seminário lá no Palavra da Vida Norte, onde eles se conheceram, né? Atualmente eles estão liderando o Ministério de Jovens lá da primeira Igreja Batista de Blumenau, né, gente? Isso mesmo. Lá no Sul. E, cara, foram nossos preletores do acampamento Que Sejamos Todos Um, da Constante Jovem, né? Acampamento de setembro de 2023, que é o pastor Josias e a Sara. Tudo bem, gente? Como é que tá? Tudo bem. ótimo, Guilherme. Prazer Ansiosos estar pro aqui. programa? É um prazer muito grande estar aqui com você, batendo esse papo. Isso é muito massa, tem muita coisa massa pra gente compartilhar. Vocês querem se apresentar pro pessoal? Claro. Quem vai Meu começar? nome é Sara, tenho 32 anos, nascida no Acre, mas eu vivi a maior parte da minha vida em Goiás, em Anápolis. E meus pais são missionários, então por isso que conheço muito aí da vida missionária. Uhum. E você, Josias? Bom, meu nome é Josias, sou natural de Blumenau, Santa Catarina. Esse negócio de idade é complicado, né? Eu tenho 25 anos e nasci em Blumenau, fui criado ali na região, morei um tempo em Florianópolis, fui atleta de futebol nas categorias de base do Figueirense, joguei futsal minha infância e adolescência toda e estamos, por enquanto, servindo lá em Blumenau, na Igreja Batista Pioneira, onde eu conhecia Jesus, é a minha igreja que me enviou para o seminário. Então, estamos vivendo atualmente na minha cidade natal, na minha terra natal, Blumenau. Bom, gente, agora que a gente já conhece nossos convidados, a gente pode começar as perguntas, né? Claro. Sinta-se à vontade, não precisa ficar com medo. Vamos só algumas perguntinhas. Bora lá para esse bate-papo. Acho que a gente pode começar com aquela pergunta tradicional, né, gente? Como é que foi a conversão de vocês, né? Como é que foi esse chamado para o ministério, para o Ministério de Jovens? Como é que vocês entenderam isso? Como é que Deus colocou isso no coração de vocês? Calma. Bom, meus pais são naturais do interior do Rio Grande do Sul e é muito normal a realidade de quem está no interior vir para as grandes cidades para procurar emprego e ir atrás de procurar realmente uma estabilidade, saindo desse contexto mais rural, indo para um contexto mais urbano. Então, os meus pais se mudaram para Blumenau, onde eu já nasci, eu tenho um irmão mais novo, nasci lá em Blumenau, e nós somos de origem de uma família católica, não praticante, e eu cresci nesse contexto, então, fazendo as orações antes de dormir, frequentando a igreja com pouca frequência, e então, quando eu estava com mais ou menos 10 para 11 anos, os meus pais se divorciaram, e através disso, meu pai então conheceu a atual esposa e nós começamos a frequentar a igreja junto com meu pai. E lá, essa que é hoje a igreja na qual nós servimos no ministério, lá que eu tive a oportunidade de ouvir falar do evangelho, eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a buscar Jesus, eu comecei a frequentar o grupo de adolescentes na época, e lá eu tive a oportunidade de conhecer a Jesus por volta dos 14 anos de idade. Foi um processo de conhecer da palavra, de dúvidas, de perguntas, mas aos 14 anos de idade eu tenho esse momento especial onde eu assumi um compromisso ao lado de Jesus e meu desejo é segui-lo até que ele volte ou que eu vá estar com ele, né? Então foi um pouquinho desse processo. Deus usou uma tragédia, né, dessa questão da minha família para que hoje a gente pudesse conhecer a Jesus. Então é um privilégio poder servi-lo. Como é que foi, cara, esse chamado no seu coração de servir no Ministério de Jovens? Então, quando eu saí de casa com 14 anos, Blumenau, e fui morar em Florianópolis, mais ou menos aí umas 2 horas de viagem, e eu morava lá no clube, junto com vários meninos de várias regiões do Brasil. Lá, jogando futebol, nas categorias de base, o meu sonho sempre foi ser um atleta. Quando eu conheci a Jesus, fiquei agora com esses 2 objetivos em minha mente. Quero ser um atleta e quero aprender a seguir a Jesus.
lá dentro do clube eu tive oportunidade de conviver com muitos meninos de várias regiões, de vários contextos diferentes. Então, quando Jesus passou a fazer parte e ser o Senhor da minha vida mesmo, meu desafio era apresentar Jesus para esses meninos. Então, nesse processo, eu digo para mim, todas as coisas foram um processo. Eu comecei a perceber que isso era algo que motivava o meu coração. Poder compartilhar de Jesus para as pessoas que nunca tinham ouvido falar, ou até tinham ouvido falar, mas tiveram uma experiência negativa, enfim. Eu comecei a buscar ser esse testemunho para esses meus colegas, meus amigos de clube. E ali Deus foi trabalhando no meu coração. Encurtando um pouquinho a história, com 16 anos eu fui dispensado do clube e voltei para casa com 16 para 17 anos, agora entendendo que Deus não queria que eu continuasse no futebol, mas que eu pudesse buscar Ele e poder anunciar o nome de Jesus para aqueles que precisam ouvir do amor e da mensagem do Evangelho. Então Deus foi trabalhando nesse processo e me conduzindo para compreender essa realidade. Com 18 anos eu fui ao seminário e lá no seminário Deus concretizou realmente esse desafio, que é poder falar do nome dele para pessoas que precisam ouvir do Evangelho. Então, nesse processo, eu percebo muito a mão de Deus conduzindo em cada detalhe, em cada passo que eu dava, ele estava conduzindo sempre com esse intuito, poder me relacionar com pessoas e anunciar o nome dele para que ele pudesse ser conhecido. Entendi. E a Sara, né, gente? Sara, filha de missionários, né, de Asas do Socorro. Como é que foi para você? Como é que Jesus entrou na sua vida? Como é que foi a conversão? E como é que foi o chamado para servir no Ministério de Jovens? Sim. Então, eu sou a filha caçula, né? Meus pais são missionários de Asas de Socorro. Esse ano fez 42 anos que eles estão na mesma missão, servindo. Então, eu sou a caçulinha, tenho 2 irmãos mais velhos. E eu já nasci numa família cristã, né? Eu nasci no Acre, como eu falei, sou filha adotiva. Então, meus pais, eles me pegaram para criar como filha adotiva. Eu tinha 30 dias. Então, eu praticamente só nasci e eles já eram missionários aqui no Amazonas, no interior, em Eirunepé. Então, desde ali, eles já foram falando de Jesus e falando daquilo que eu realmente precisava na minha vida. Então, aos 6 anos, né, eu na minha escola mesmo, na aula de ensino religioso, eu entendi mesmo que eu precisava de Jesus na minha vida. E desde ali foi uma caminhada na minha vida, né, cristã. Então, quando eu tinha 15 para 16 anos, eu realmente entendi que Deus estava me chamando para a obra missionária. Porque, como filha de missionário, eu sempre fui muito inserida em projetos missionários, ainda mais a Asas de Socorro, que promove muito projetos. Então, desde muito pequena, eu sempre estive com os meus pais. E como eles são missionários, eu não queria ser missionária só porque eles eram. Sim. Então, foi um processo na minha vida, né? E que, aos 15 anos, eu tive aquele primeiro, assim... Nossa, Deus, Ele está me chamando para algo diferente, né? Então, ali eu já fui nessa caminhada. E aí eu conheci essa profissão, que eu sou dentista, né? Então, eu logo já fui gostando ali da odontologia, porque eu ia nas clínicas odontológicas que a missão promovia. E com a misericórdia de Deus, eu fiz, né, a faculdade. E aí... logo eu comecei a ir também em projetos. E aí, cada vez mais, eu ia sentindo o chamado de Deus para usar a minha profissão em prol do reino de Deus, em prol do Evangelho. E da mesma forma que eu fui fazer a faculdade de odonto, eu também entendi que eu deveria me formar em teologia, né? Porque eu queria entrar em missões, e aí eu escolhi o Instituto Missionário Palavra da Vida aqui no Norte para fazer. Uma coisa interessante de acrescentar esse processo de juventude, né? Como que nós entendemos que era um passo para poder servir junto à juventude. Nosso desafio, desde que nós nos conhecemos no 2º ano do seminário, era o campo transcultural, missões transculturais. Sim. Tanto que a Palavra da Vida Norte, hoje a sua ênfase, né, o IMPV, é a formação para pessoas que desejam servir no contexto transcultural. Nós juntamos os dois
nesse desafio. Mas quando nós terminamos o seminário, nós percebemos a importância da igreja local nesse processo de envio, preparo e principalmente esse aperfeiçoar pós-seminário. Então nós procuramos as nossas igrejas na época, falamos, olha, nós queremos servir num contexto transcultural, nós queremos servir para que o evangelho possa chegar em contextos onde ele ainda não chegou. Mas a gente entende que precisamos aprender a vida da igreja. Discipulado, ensino, esse cuidado, essa vida na vida, o comunitário. Então, nesse processo, a nossa igreja, lá em Blumenau, nos convidou para retornar. Então, eu já era da igreja, nesse processo nós éramos noivos, para a gente servir lá em Blumenau, junto com os ministérios da igreja local. Então, logo quando nós chegamos, necessidade, juventude, área de juventude. Especificamente a área de adolescentes. Então, em 2019, quando nós voltamos do seminário, nós começamos a servir com adolescentes. Nós éramos noivos, então eu estava em Blumenau, a Sara em Anápolis. Então, nós começamos esse processo de servir junto com a juventude, discipulado, caminhada. E eu vejo a importância disso para aqueles que desejam também servir num contexto missionário. Não tem diferença. A realidade da igreja local nos prepara para a gente poder anunciar do nome dele, discipular, preparar e enviar pessoas. Então, esse contexto de juventude nos ensinou, moldou os nossos corações, nos fez nos desafiar de como que a gente pode, literalmente, pegar a palavra de Deus e anunciar ela a uma nova geração que não conhece o nome dele, que precisa de ser fiel à palavra de Deus, mas precisa ser compreensível, precisa comunicar. Então, esse processo de juventude nos ensinou muito e tem nos ensinado ainda esse desafio de anunciar o nome dele para essa nova geração. Bom, gente, muito legal a história de verdade. Como Deus agiu, né, na vida de vocês para vocês assumirem esse ministério da juventude. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. O que vocês acham, de acordo com a vivência de vocês, né, de estar na liderança, de estar discipulando jovens, de estar discipulando pessoas que são novas, né, na fé, como é o caso de muitos jovens, que a maioria, por exemplo, se converte nessa fase, né? Qual que é, ao ver de vocês, a maior necessidade dos jovens nos dias de hoje? No mundo que a gente vive, no contexto de pós-modernismo, de ideias, de ideologias que atacam constantemente a igreja e que querem entrar de toda forma na igreja. Qual que é a necessidade do jovem hoje em dia? Então, eu percebo que o que nós precisamos muito é aprender sobre o evangelho e o seu impacto nas nossas vidas. Eu creio que essa realidade é como um guarda-chuva que vai nos ensinar a viver nos nossos dias. Então, o evangelho é essa notícia, essa boa notícia de que Deus veio até nós. E a partir do momento em que Deus vem até nós, o seu amor e a sua graça nos faz enxergar a realidade ao nosso redor baseado no evangelho. Então, nós temos hoje lá em Blumenau uma realidade de muitos adolescentes que vêm de famílias não cristãs ou que talvez assim até tenham algum contato com o evangelho, com o evangélico, mas na prática, você percebe, não entendeu o que é a mensagem do evangelho. Então esse eu vejo que é o primeiro desafio. E desestruturadas, né? Famílias desestruturadas, com pais divorciados, às vezes. Então todo esse contexto bagunça a realidade do adolescente e o jovem. Então quando ele chega, ele ouve essa mensagem do evangelho, de um Deus amoroso que veio até nós e morreu numa cruz para nos dar vida e transformar a nossa história. Cara, isso é revolucionário, isso tem revolucionado o mundo, isso tem revolucionado os corações que têm contato com essa mensagem. Só que não para aí. O grande desafio é, beleza, poxa, eu entendi o evangelho, Jesus ele é importante para mim, ele é o meu salvador, agora ele precisa ser o Senhor da minha vida. Sim. E o senhorio de Jesus é esse desafio de você viver uma nova realidade no mundo, com os desafios atuais. Nós não precisamos de jovens cristãos que vivam com a cabeça do século XVIII. O século XVIII já passou. O século XXI pede desafios, traz desafios práticos de que o jovem deve lidar. Seja ele ideológico, seja ele social, seja ele econômico. Como se portar e como viver como um jovem cristão hoje. Acho que esse é o grande desafio.
Todo ele está baseado na realidade do que é o Evangelho e os impactos do Evangelho. Sabe? Então, eu percebo que a importância da gente desenvolver ministério com juventude centrado na realidade do Evangelho. O Evangelho é a boa notícia que nos salvou e é a boa notícia que nos ensina a viver hoje. Seja no contexto da escola, seja no contexto da faculdade, no contexto familiar, seja no seu contexto de vocação, no seu contexto ético, moral. Ele impacta todos os aspectos da nossa vida. Sim. Então, o Evangelho é esse grande guarda-chuva que nos ensina a viver a realidade das nossas vidas. Então, eu creio que isso já nos dá aí bastante pano para manga para desenvolver o ministério com juventude de uma maneira que o Evangelho vai transformando e ensinando o jovem a viver como Deus nos chamou para viver. Uhum. E aquilo que você falou de senhorio, né? Realmente viver o senhorio. Porque não basta a gente entender, né, que Jesus morreu por nós na cruz, a gente tem que se sujeitar ao poder dele para nossa vida, né? A gente tem que sujeitar à vontade, ao querer dele. E, cara, isso é maravilhoso, porque a gente começa a entender que a vontade dele se fazer na nossa vida é o melhor. Que a vontade dele é sempre a perfeita, a agradável, mesmo que a gente não entenda, né? Sim. E, cara, isso que você falou de ensinar o jovem a viver o evangelho na sociedade, né? A viver o evangelho no meio do mundo que a gente está, porque a gente está vivendo o presente século, né? Mas a gente tem que aprender a ser a diferença, né? A gente aprender a ser o sal, ser a luz no mundo. Então, com certeza isso é muito, muito importante mesmo. É um desafio, né? É um desafio. Hoje em dia está inserido nisso, né? Principalmente porque eu acho que falta muito a base mesmo, assim, de pessoas relevantes e até a questão do discipulado, né? Isso aí. Bom, gente, o bate-papo tá ótimo. Tá muito legal conversar com vocês. Então eu vou pedir para você que tá me assistindo, dá uma segurada aí, fica com a gente, que daqui a pouco a gente tá voltando depois dos comerciais. Tô com você, hein? Até mais, gente. E a gente está de volta aqui com os nossos convidados, e agora vai ser um tema que eu gosto muito, assim, eu particularmente me interesso muito, que é missões, né, nesse contexto transcultural, nesse contexto de outras culturas, fora do Brasil, povos não alcançados. Gente, para quem não sabe, o pastor Josias e a Sara, eles estão começando um novo projeto, né, que é o Ingel, né? Isso assim que aí. fala? Isso aí. Ingel, que vai ser uma missão com os povos do norte da África, né? Isso mesmo. Cara, primeiro, eu quero saber o que significa essa palavra, Ingel. Qual que é o significado dela? É uma palavra em árabe, né? Isso, é uma palavra em árabe. É uma palavra em árabe que significa boas novas. O evangelho em árabe mesmo. Injil. Só que a gente fala Injil porque é mais fácil para o português. É portuguesado, né? É evangelho. Pra quem não sabe, ó, gente, a gente tá todo mundo aqui, ó, com as camisas do projeto. Ó, mostra aí, galera. Okay. Com as camisas do projeto. Essa daqui é a camisa que eles estão vendendo, né, para arrecadar fundos pro projeto. Que eles vão lá pro norte da África, bem longe, né? Isso aí. Então, como é que foi, gente, o chamado de vocês? Como é que Deus colocou no coração de vocês essa região? Como é que foi? Fala isso. Sim. Vocês sempre quiseram trabalhar com missões transculturais? Como é que foi isso? Eu já tive bastante experiências aqui dentro do Brasil mesmo, com missões transculturais, né? Indígenas, ribeirinhos, quilombolas. E o Josias também teve por conta do seminário que a gente fez, que é o Instituto Bíblico Palavra da Vida, que fica no norte do Brasil, e lá é com ênfase transcultural. Então, a gente já foi inserido bastante coisa, porque a gente conhece muito esse contexto transcultural no seminário, dentro do seminário. E aí eles mesmos já colocam também uma chaminha assim, né, do transcultural. O Josias, ele já foi mais para a ênfase do povo, né? Isso. Quando eu contei um pouquinho ali dessa transição do futebol, e eu tinha convicção desde muito, muito pequenininho que eu ia ser um atleta de futebol. Custe o que custar, era isso que era o meu sonho. Sim. Meu e de muitos brasileiros, né? Ser um atleta de futebol. Então, quando eu estava com 16 para 17 anos, eu comecei a orar para entender sobre essa palavrinha que é um monstro para muita gente, né? Vocação. O
que Deus quer da minha vida. Então, voltei para casa um pouco frustrado. Puxa, não deu certo o futebol. Entendi que não era isso que Deus queria para a minha vida, mas o que Deus quer para a minha vida? Como que eu posso servir? Tudo, eu acho que é a pergunta de muita gente que está nos ouvindo, né? Está nos vendo. Então, nesse processo, eu conheci um rapaz. Foi muito marcante. Um dos projetos que estava participando, lá em Blumenau mesmo. Lá, ele me falou um pouquinho sobre a realidade dos povos de maioria muçulmana ao redor do mundo. Nunca tinha ouvido falar sobre os desafios, sobre a realidade. E lá aquilo despertou o meu coração para entender sobre esse contexto missionário transcultural. Nossa igreja tinha um contato com um missionário que estava na região da África, trabalhando com esse contexto específico. Então, a partir daquele momento, eu comecei a estudar. Comprei livros, comecei a fazer esse processo de querer entender mais. Quando cheguei no seminário, o seminário deu essa imersão. Eu fui nascido e criado na região sul, né, do Brasil, então tive pouco contato, diferente do contexto da Sara. Então, lá no seminário, esse contexto transcultural, eu fui apresentado esse desafio dessa enorme tarefa que é o desafio para a igreja. Né? Eu sabia que fazer discípulos era a função da igreja, mas eu não sabia a dimensão do que é fazer discípulos de todas as nações. Então, no período do seminário, foram várias conexões que foram nascendo de uma maneira muito especial. Então, tive a oportunidade de conhecer a realidade aqui dentro do Brasil, conhecer trabalhadores que trabalham com esse contexto hoje ao redor do mundo, trabalhando com esse público, com esse alvo. Então, Deus foi conduzindo de várias maneiras, até que a gente entendeu juntos, já nesse período de namoro e noivado, que era esse o desafio da gente poder servir especificamente com a realidade de poder apresentar essa boa notícia de maneira amorosa, de maneira relacional, de maneira a poder alcançar o coração, de poder comentar e poder compartilhar de que Jesus, ele é o Senhor e Salvador. Então, como eu disse, foi um processo que Deus foi conduzindo de entender a tarefa, entender o desafio e começar a perceber, puxa vida, eu posso ser uma resposta para esse desafio. Eu posso investir a minha vida nesse desafio, que é um desafio que Jesus deixou para os seus discípulos. Nós temos já esses versículos como versículos praticamente decorados, mas viver esse desafio, eu creio que mudou a minha perspectiva, é meu projeto de vida. Então foi um processo, né? Porque aí a gente começou a namorar. Então o José já tinha bem a ênfase assim, Sara, eu quero trabalhar com um contexto com os povos muçulmanos. E em 2017 eu fui para a África, né? E como dentista, fui com um grupo de dentistas e médicos para a região oeste da África, ali em Guiné-Bissau. E ali eu tive um contato muito grande com esse povo, porque a religião ela está no mundo todo, né? O islamismo ele está no mundo inteiro. E lá em Guiné-Bissau, ele não é um país predominantemente islâmico, mas ele está sendo muito influenciado. E a cidade onde eu fui tinham muitas mesquitas. Então ali, quando eu estava conhecendo o Josias, começando a conhecer o Josias, Deus me mostrou esse lado que eu nunca tinha olhado assim com essa necessidade. Então, ali, eu já fui vendo, nossa, é muito... Porque é difícil, é uma língua diferente. Uma cultura é uma bem cultura diferente. Completamente diferente, que a religião rege muito a cultura. E ali E o Josias ali, ele já estava indo fazer um curso em Foz do Iguaçu, que também é uma grande comunidade, polo, né, dessa religião. Então, quando a gente vai fazer o 2º ano, a gente começou a orar. Sim. Né? E aí é um processo, até chegarmos até hoje, né? Então foi um processo. Deus, se o Senhor nos quer lá, a gente ainda não tinha o país, a gente não tinha o local, porque esse povo está em todos os locais do mundo. Se eu quiser aqui no Brasil, provavelmente se a gente olhar para aqui, para Manaus, a gente vai ter alguma comunidade, mesmo que seja pequena, mas vai ter. Então, Senhor, onde o Senhor nos quer? Né? Eis-nos aqui.
A nossa vida está aqui, diante do Senhor. Então, foi um processo da gente ver aonde os nossos dons, os nossos talentos iriam se unir para a gente fazer isso ser relevante. Então, desde ali do nosso namoro, do nosso noivado, a gente foi orando, né? E a gente sabia que a gente ia ter um período que não ia ser assim, 2017, 2018 a gente já ia estar sendo enviado para algum local. Sim. A gente sabia que ia ser um processo e que, se Deus quisesse aquilo, Ele ia dar Os próximos passos. passo a passo, né? E quando nós chegamos na igreja, a gente sempre deixou isso bem claro, o nosso desejo de servir, de se envolver com essa realidade. E agora, nosso desafio nesse período era compreender como que Deus iria conduzir e entender o tempo, né, de cada coisa. Então, em 2020, eu comecei a estudar mais a fundo sobre a realidade. Então, estou nesse processo aí de finalizar uma pós-graduação em estudos islâmicos. Começamos essa caminhada junto com a igreja. Estamos no processo de filiação a uma organização também que vai nos dar esse suporte e apoio. Temos tido contato com trabalhadores, então, nesse contexto, servindo, envolvidos. Então, Deus colocou o nosso desejo, essa realidade, esse bloco do norte da África. Então, com todos os seus desafios, suas questões, a gente poder proclamar, fazer o INRIL conhecido, aqueles que pouco ou nada tiveram acesso e contato. Talvez é a pergunta, poxa, mas tem tanta necessidade no Brasil, né? A Sara comentou um pouquinho desse contexto. Por que sair da sua cultura e ir para uma outra cultura, para uma outra realidade, né? Parece que é mais bonito, tem muito mais glamour. Eu creio que isso é uma realidade equivocada que nós temos com relação a missões transculturais. A realidade de missões transculturais não tem a ver com necessidade. Se a gente ir aqui, o nosso vizinho tem necessidade de ouvir do Evangelho, os nossos amigos próximos, todos precisam ouvir do Evangelho. A questão que assim, mudou o meu coração e tem mudado as nossas vidas como um propósito é entender que existem muitas pessoas ao redor do mundo que não têm acesso a isso. E acesso é a grande questão de missões transculturais. Quando a gente entende isso, caramba, existem pessoas ao redor do mundo que estão morrendo e não têm sequer o acesso a ouvir essa mensagem. Puxa vida, 42% hoje do mundo não tem acesso à realidade do Evangelho. Sabe, muitas organizações têm se desafiado a trazer essa realidade. Poxa, quais são os desafios, os números, as realidades? Existem muitos povos hoje, de diversos contextos, diversas culturas, diversas religiões, que sequer têm acesso à realidade do Evangelho. Então isso impactou meu coração, isso tem impactado as nossas vidas, e a gente quer poder contribuir com isso, para que mais e mais pessoas possam ter acesso à mensagem e à realidade do Evangelho. Então isso mexe com os nossos corações, e a gente viu Deus conduzindo as nossas vidas, né? A gente deu 2 áreas muito úteis num contexto transcultural, que é a questão do futebol, a questão da odontologia. Então, a Sara hoje é odontopediatra, tem a odontologia como essa ferramenta. Deus me colocou no contexto do futebol. Então, nesse período, junto à igreja, nós me empenhei para fazer um curso de treinador de futebol. E nosso desejo é viver entre esse povo, conviver com eles, aprender a língua, a cultura e poder comunicar a realidade do Evangelho, para que eles possam ter acesso a essa realidade. Vocês sabem, assim, em números, por exemplo, como é que é o alcance do Evangelho nessa área? Se é uma área assim, como é que é a perseguição lá? Porque a gente sabe que esse contexto muçulmano tem muita perseguição, muitos países, né? Sim. Como é que é nessa área do norte da África? Sim. Hoje o norte da África, ele sempre vive um contexto de certa instabilidade, né? Nós temos vários países, existem países que estão mais tranquilos, outros países que sofrem um pouco mais com alguns grupos mais radicais, né? Então, hoje, eu saberia te dar uma ideia de mais ou menos 98% do contexto do norte da África tem de predominância muçulmana. Então, isso é fato. Existem cristãos, poucos, uma igreja que está aprendendo a conviver com essa realidade. Ela é uma igreja transcultural, assim, porque, como a Sara comentou um pouquinho, o Islã e a cultura, eles fazem
quase que uma ligação, que é difícil de você distinguir uma coisa da outra. Então, o desafio é esse, né? Você não tem acesso e você não tem condição de gerar esse acesso sozinho, né? Então, é mais ou menos essa ideia hoje que nós temos, né? Entendi. Esse é o contexto. Esse é o contexto. Esse é o contexto. E quem sofre mais é o convertido ali, né? O que está ali, o cidadão, né? Isso. Que é do país, que vai sofrer bastante perseguição, né? Então, a gente que é estrangeiro, a gente indo, eles já sabem que nós somos cristãos. Não tem problema nenhum. Né? O ocidental, naturalmente, ele já é considerado cristão. Mas a gente está indo muito lá para fazer esse cuidado com a igreja. Porque é uma igreja secreta, são igrejas que são mais, assim, muito diferente daqui, né? Do um outro contexto, uma outra realidade, né? Como vocês disseram, né? Muitos desses países, por exemplo, quando a pessoa nasce, ela já tem na identidade, no nascimento dela, né? Isso. Muçulmano. Isso já vai ser naturalmente islâmico. Isso Então, mesmo. Quando uma pessoa se converte, assim, naquela sociedade, no meio daquele povo, é muito difícil. É muito difícil para até mesmo se adaptar, né? Porque tem todo esse negócio de convivência, encontrar a igreja. Tudo muda, né? Tudo até muda. Mesmo a questão da questão do trabalho. Muitos são desempregados, eles vão ser marginalizados. Né? Marginalizados pela família. Pela família. Isso. Então, é um contexto interessante. Eu sei que nós temos um certo vislumbre muito negativo desse contexto, dessa realidade, mas diria que hoje a realidade global dos povos muçulmanos, uma minoria são de uma linha mais radical. Sua grande maioria, principalmente o povo do norte da África, é muito conhecido por ser um povo muito receptivo, que está aberto a conhecer, a conversar, relacional. Então, é um povo acolhedor. É uma questão realmente de acesso. De acesso e de caminhada com essa inicial igreja nesses contextos para que possam ser fiel ao evangelho. São desafios completamente diferentes do nosso, mas na prática nós estamos todos caminhando com Cristo com o mesmo objetivo de ser fiel a Ele onde nós estamos, né? Então, a gente pode ter esse privilégio. Eu sempre digo, essa ideia de missões transculturais não nasce com a gente. A gente não teria uma capacidade de desenvolver uma ideia, né? Então, é a missão de Deus e a gente ser seus participantes ativos nesse desafio, né, de fazer o seu nome conhecido. E o que precisa realmente é isso, né? Alguém que leve, alguém que vá realmente para levar, porque o evangelho ele toca, a gente sabe, né, que as coisas vão cooperar, porque essa é a missão de Deus. Então, a gente precisa de pessoas que vão, né, para esses lugares para levar a mensagem salvadora. E quando vocês falam de muçulmanos, a gente está falando de outra cultura, né? Como a Sara falou, a cultura muçulmana é muito ligada com o governo, com a sociedade em si. Então, todo o contexto, toda a sociedade é regida pelaquela... Mesmo, por exemplo, seja uma pessoa que nunca... Como é que eu posso dizer? Conheceu aquela religião a fundo. Ela convive com aquilo todos os dias, né? Porque aquilo está dentro da sociedade, do modo de se vestir do povo. As mulheres, por exemplo, que em alguns lugares não podem mostrar cabelo. Então, isso desde pequeno as pessoas são ensinadas, né? E como o senhor disse, a grande maioria deles não são aqueles radicais, né? Óbvio, existem e muitos. Cristãos são mortos. Sim. A gente tem aí o Portas Abertas, por exemplo, que é um canal maravilhoso, assim. Eu gosto muito de acompanhar o Portas Abertas, acompanhar o trabalho deles, e a gente vê, né, de vez em quando, ore por tal país, ore pelo pastor tal. Então, tipo, essas pessoas existem, né? Esses contextos mais complicados, assim dizer, mais perigosos para o evangelho. Isso aí. Existem, mas essa não é a realidade. A gente não pode levar também ao pé da letra de que, tipo,
é muçulmano, é só aquele homem bomba, entendeu? não. Sim. A gente tem que... Nós somos como eles, nós somos pessoas como eles, nós somos tão pecadores quanto, nós somos tão perdidos quanto. E a gente precisa do Evangelho de Jesus para a gente conseguir, né, por meio de Cristo, ter a salvação, né, ter a vida eterna. É isso mesmo. Sim. E é muito interessante como Deus, a missão é de Deus e ele está como um maestro orquestrando de uma maneira incrível, sabe? Então, acho que o grande desafio da gente entender é compreender isso. Quando a gente entende a missão de Deus, a gente entende que ele vai fazer a sua obra, a gente tem que ser seus participantes. E é um privilégio muito grande. Verdade, pastor. Temos que puxar o comercial, gente. Então fique aí que o nosso próximo bloco vai continuar com esse assunto, que eu acho assim maravilhoso. Está sendo uma conversa muito boa, gente. Valeu aí mesmo. Então fica aí porque a gente já tá voltando, tá? Aguardo você. Bom, gente, estamos de volta aqui com o nosso papo. Infelizmente a gente está no nosso último bloco. O papo tá muito bom, gente. Obrigado mesmo aí pela... Tamo junto. Prazerzaço. Sempre somando, né? Somando muito. Bom, eu queria começar esse bloco com uma pergunta tanto quanto interessante, assim. Quais são os maiores desafios de evangelizar um povo, né? Como a Sara já comentou, como o senhor já comentou, que tem muito essa religião entranhada em todos os aspectos da cultura. Quais são os maiores desafios de evangelizar um povo muçulmano? Eu acho que a primeira é a língua. A primeira coisa, assim, vai ser a questão da língua. Porque é algo completamente diferente da nossa cultura, né? A começar, assim, com a escrita, né? Sim. E o jeito de falar. Então, o árabe, porque onde a gente vai é norte da África, né? Então, a própria religião exige muito a questão da língua, mesmo se não fosse o norte da África, né? Então, acho que uma das coisas é a questão da língua. Isso. Esse contexto de uma realidade de evangelização muito relacional. Assim, hoje no Brasil a gente tem isso como um privilégio, eu diria, que a gente pode fazer atividades evangelísticas, ações evangelísticas, em contextos onde você pode compartilhar da sua fé livre, abertamente, né, público, privado, tranquilo, né? Em contextos onde nós temos nos desafiado, aí nós não temos essa oportunidade, nós não temos esse privilégio. Então, esse contexto de você desenvolver relacionamentos é muito importante, e esse é o passo. Um pouquinho daquilo que a gente falou nos nossos blocos sobre aprender a nos relacionar. Eu creio que esse é o desafio, o testemunho de como você, como um seguidor de Jesus, pode testemunhar da realidade do Evangelho para outras culturas diferentes, entrar na cultura. Eu gosto muito dessa perspectiva da gente entender que a missão ela é uma missão encarnacional. Então, Jesus ele veio até nós. Poderia ter feito de várias outras maneiras. Poderia ter vindo um anjo lá do céu e tal. Não, mas ele veio. Então, ele é um modelo também para a gente ir e emergir numa cultura. Você chegar numa cultura como um bebê, aprender a realidade, aprender como pensam, como o que move os seus corações, e entender a partir dessa compreensão como você fazer uma ponte e apresentar a realidade do Evangelho. E é muito interessante como o Evangelho ele tem muitas pontes, a realidade de quem é Jesus, do que Deus fez com a religião islâmica. Então, mas isso não basta simplesmente você chegar para alguém que tem essa perspectiva e você apontar de uma maneira onde você não tem um relacionamento. Então, você precisa desenvolver um relacionamento e comunicar de uma maneira assertiva e no momento certo. Como é aqui no Brasil, é uma dependência de Deus. É uma dependência do Espírito Santo de Deus para Ele conduzir e da gente orar e pedir para que o Senhor convença os corações, né? A conversão ela se dá realmente por esse movimento do Espírito Santo vir até nós e convencer os nossos corações do pecado, da justiça, do juízo, a partir desse contato com essa mensagem. Então, acho que juntando esses pontos, seriam essa caminhada relacional.
essa caminhada de desenvolver relacionamentos profundos, que a gente tenha a ponte de comunicar o evangelho. E que consiga, né, realmente mostrar o evangelho por meio das nossas vidas, né? Até a gente sabe que, por exemplo, num contexto muçulmano, a gente é muito diferente, né? A gente não pode, por exemplo, levar um cartaz para a rua, Jesus está voltando. Não é assim. Eu já ouvi muitos testemunhos de missionários que eles conheceram a pessoa, eles conviveram a pessoa, viraram amigos da pessoa, até que a pessoa um dia perguntou assim: por que você é tão diferente? Depois de muito tempo de convivência, depois de muito tempo de andar junto, tá entendendo? Então, a cultura, ela não deixa, né? Ela não deixa que a gente chegue e vá direto ao ponto, assim, né? A gente tem que desenvolver, você tem que desenvolver, né, um relacionamento, levar aquela pessoa até conseguir alcançar, né, as vidas. Isso é muito interessante. E Jesus, ele nos ensina esse processo, né? Lucas 10, Mateus 10 são o norteador da missão. E ele nos disse que a gente deveria ir. Ele estava enviando os seus, ele enviou eles em dupla. E é muito interessante. E ao chegar, você proclame a paz. E se ali estiver um homem de paz, Lucas vai nos dizer isso, permaneça ali. Não fica pulando de casa em casa, mas fica ali. Então, a missão, ela tem muito esse aspecto de mesa do que de corrida, sabe? Acho que o único que fez isso foi Jonas, né? O Jonas, o fujão, pregou correndo e deu certo. Então, acho que esse contexto ensina muito pra gente, também aqui no Brasil, que, claro, com suas devidas proporções, essa questão cultural desse relacionamento, a importância da gente desenvolver relacionamentos intencionais e apresentar o evangelho para essas pessoas, testemunhando, vivendo e falando. Certo. Gente, e vocês têm alguma palavra, por exemplo, nesse contexto, né, a gente está falando aqui no programa da Constante Jovem, da juventude aqui da igreja, vocês têm alguma dica, alguma palavra para passar para um jovem que está sentindo isso no coração, que começou a ouvir a voz de Deus no coração, falando meu filho, e que se pergunta muito, né? Porque essa fase, esse de entender a vocação, a gente se pergunta muito, né? Eu mesmo me pergunto muito, que eu estou vivendo isso. O que Deus quer para minha vida? O que eu vou ser? Quem eu vou me tornar? E vocês têm alguma palavrinha aí? Primeiro fala o pastor Josias, depois fala a Sara. A Sara pode até falar mais direcionado para as meninas. Legal. O chamado, eu vejo que é bíblico para todos, né? O chamado, ele é bíblico para todos, né? E de fazer discípulos de todas as nações. Mas para alguns é algo mais específico mesmo. E eu creio muito na questão de que Deus não faz as coisas num passe de mágica. As coisas não são para ontem. As coisas têm algo constante e que vai te levando para o alvo, né? E quando a gente é muito jovem, a gente quer fazer, às vezes, as coisas atropeladas. Então, a primeira coisa é você orar. Você realmente sentar e falar: Deus, eu estou te ouvindo. É isso mesmo que o Senhor quer? E você ter a sua liderança por perto, você ter o seu pastor, aquele mentor espiritual, que também vai te levando para aquela direção. Porque muitas vezes não tem família para isso. Mas se você tem a sua família, eu tinha uma família que sempre me apresentou para Deus, para que Deus usasse a minha vida da forma que fosse, né? Então, para o jovem que tem sentido isso, dele realmente colocar a vida dele diante de Deus, né? E que Deus, ele vai dando os próximos passos, mas não passos atropelados, né? Isso aí. Efésios capítulo 4, versículo 1, vai ser um chamado muito interessante para a gente. Paulo vai falar, portanto, vivam de maneira digna da vocação que vocês foram chamados. Então, ele inicia o bloco do qual ele está falando da vida prática,
para sua igreja, para aquela igreja lá em Éfeso, desafiando eles a viverem de maneira digna a vocação que Deus chamou. E ele vai listar vários aspectos, vai falar da igreja, vai falar de vida, de caráter. Então, do capítulo 4 até o capítulo 6, onde fecha o livro de Efésios. E eu acho que isso é um norte, é um norteador. A Sara falou de processo e eu concordo plenamente. A nossa história tem sido em cima disso. Deus, ele conduz. Quando a gente entende o que é o evangelho e a gente entende que Deus nos chama para uma missão, a gente precisa viver de maneira digna. Então eu diria, olhe para o seu coração, trate o seu coração, permita que Deus te ensine a viver a vida como um seguidor de Jesus. Só que não para nisso. A vida cristã não é feita para a gente viver para nós mesmos. Deus nos chama para servir as pessoas, como a gente aprendeu nos relacionamentos. E Ele nos chama a gente a se envolver na sua missão. Como nós comentamos um pouquinho, eu tenho trabalhado com essa faixa etária da juventude, adolescência. O que eu tenho percebido muito muitos têm vivido a sua vida buscando um propósito que é vazio. É vazio demais. Quando a gente entende que Deus tem um plano global de fazer o seu nome conhecido, isso dá um senso de propósito que não importa onde a gente estiver, a gente vai se envolver com a sua missão. E tudo começa com viver de maneira digna do Evangelho. Viver isso nas nossas vidas, na nossa caminhada. Porque quando Deus fala, ei, gente, eu estou subindo, estou indo para os céus, mas toda autoridade me foi dada nos céus da terra. Não fiquem com medo, não vivem amedrontados agora, mas vão e façam discípulos de todas as nações. Vão e façam discípulos, se envolvam nessa missão. E eu arrisco dizer que quando nós, como jovens que somos, entendemos isso, podem vir tempestades, podem vir tempos difíceis, nós permanecemos fiéis no caminho do Senhor, porque nós entendemos o propósito que nós estamos aqui, nessa terra, que é fazer parte da missão de Deus. Então o Evangelho produz seguidores de Jesus, que produz crentes envolvidos na missão de Deus. É um processo que precisa acontecer. Tem muita gente que está parada na vida cristã porque só está vivendo para si mesmo. Mas quando você começa a viver para o outro, a vida ela toma uma nova cor, toma uma nova perspectiva. Então eu diria isso. Sirva a sua igreja local, se envolva junto com a sua igreja local. Puxa, faça disso aqui, da sua vida. Comece aqui. Muitas pessoas até vêm conversar com a gente, né? Puxa, tá, e agora eu quero ir e tal. Pô, beleza. Você está carregando a cadeira na tua igreja? Não, porque eu sou missionário lá. Não, gente. Não existe essa diferença. Se você não é bênção aqui, como é que você quer ser bênção lá? Sabe? Começa na igreja local, se envolve aqui, se envolve molecadinha que está na escola, se envolve falando do evangelho para seus amigos na escola, se envolve na faculdade. Se tem família que não é crente, seja um modelo na sua casa, não de perfeição, mas de alguém que segue a Jesus. Isso vai moldando, vai nos ensinando esse estilo de vida. E pode ser que Deus, em algum momento, nesse processo de servir, eu gosto muito do livro de Atos. Para mim é um dos meus livros prediletos da Bíblia, Atos capítulo 13, a Bíblia diz que enquanto eles louvavam a Deus, Deus veio e falou, opa, tá muito massa aqui, mas separa-me Paulo e Barnabé, porque eu tenho uma grande obra para fazer na vida deles. E a Bíblia diz que aquela igreja impôs as mãos e os enviou. E eles foram, e o evangelho continuou avançando. Ficou uma igreja, mas agora o evangelho foi avançando até os confins da terra através desses homens. Mas o que eles estavam fazendo? Rotina da igreja, envolvidos na vida da liturgia daquela iniciante igreja ali em Antioquia da Síria. Então, viver de maneira digna do evangelho, um coração que se envolve na missão de Deus, onde ela está vivendo o processo dele. Então, aí tem muita coisa para a gente crescer e aprender a desenvolver e se envolver na sua missão. É um privilégio muito grande, gente, é um privilégio muito grande. Pastor, eu queria perguntar para o senhor também um recado para os pais desses adolescentes. Às vezes, muitos pais eles não conseguem lidar com o chamado dos seus filhos, eles ficam preocupados, eles ficam ansiosos, eles ficam
que vai ser do meu filho se meu filho for para um país perseguido, entendeu? Sim. Tem essa preocupação. O que você falaria para os pais de um adolescente, para um jovem que sentiu isso no coração de ir a outros lugares? Até porque, como a Sara disse, o ID, ele é para todos os cristãos, todos os realmente convertidos e realmente salvos, né? Tipo Sim. assim, o ID, ele não é só lá no norte da África, ele também é na nossa escola, ele também é na nossa rua. Isso aí. Mas eu pergunto assim, para esses que têm a vocação, o chamado de viver o evangelho integralmente. Pais, ensinem os seus filhos que o alvo da vida deles não é encontrar estabilidade. Nós somos ensinados que o alvo das nossas vidas é encontrar uma vida estável. O que é uma vida estável? Você ter condições de pagar as suas contas, que é algo nobre. Você ter uma casa e você ter um carro e você ter uma estabilidade. Mas a nossa vida não é estável. Sempre tem alguma coisa que a gente precisa aprender a lidar com esse desafio de viver como um seguidor de Jesus nos nossos dias. Então eu diria para os pais que têm seus filhos nessa fase, capacite e ajude o seu filho a ser um seguidor de Jesus. Olhe para o coração, olhe para um caráter, para uma realidade de poder envolvê-lo na vida da igreja. Eu aproveito esse espaço para dizer, por favor, não prive o seu filho de estar na vida da igreja. Castigo bom não é castigo de deixar de vir para a igreja. Então, quando a gente tem essa mentalidade, está formando e preparando o seu filho para se envolver na missão de Deus, isso é muito importante. Ter uma boa educação é muito nobre, é muito importante, faz parte desse processo. Ter uma boa profissão, muito importante. O contexto missionário pede ferramentas muito úteis e boas. Mas precisamos entender que existe um propósito maior. E esse propósito, nós precisamos de pessoas sendo preparadas para se envolver com isso. Então, eu diria que esse é um passo muito importante. Muito mais do que estabilidade é desenvolver e desafiar o seu filho a ser um seguidor de Jesus de verdade. Isso realmente traz um desafio prático, muito prático para os pais entenderem como ajudar o seu filho nesse processo. E isso é um trabalho, né, dos pais, a liderança da igreja, com os pastores. Isso mesmo. É um processo, né, que Jesus trabalha. Ele escolhe, ele sabe o que ele está fazendo, a gente não precisa se preocupar com isso, ele capacita. É como você disse, o pastor Josias, né, você mesmo, queria ser jogador de futebol. E olha o que Deus está te direcionando, né? Sim. Ele tem os planos, ele sabe o que ele, as habilidades, os dons, os talentos que ele dá pra gente, como é que a gente vai conseguir usar isso para a obra dele. Gente, infelizmente nosso programa está chegando ao fim. Queria pedir para vocês, orar, né, pela vida do pastor Josias, pela vida da Sara, para abençoar nessa missão deles aí, para que os povos, né, do norte da África realmente sejam alcançados e que a missão de Jesus Cristo seja cumprida através da vida de vocês, a missão de levar o evangelho. Eu queria agradecer muito por vocês terem vindo aqui ao nosso podcast, o Rota. Foi muito bom essa conversa, foi muito impactante. Tenho certeza de quem está assistindo a gente aí se impactou muito. E muito obrigado, gente. Querem falar mais alguma coisinha? Muito obrigada, foi um prazer. Especial. Foi um prazer muito grande para a gente que esse podcast possa chegar para outros adolescentes e jovens também. Compartilha aí com quem tem próximo, curte, compartilha, faz todo esse processo aí que a gente já está acostumado a ouvir, né? Então, mas nosso desejo é que realmente não seja a gente sendo lembrado, mas a missão do nosso Deus e a glória dele seja vista e a gente possa contribuir aí com alguma coisa, com algum direcionamento, alguma questão. Segue a gente aí e tamo junto. Obrigado, viu, Guilherme, por nos receber. Tempo muito especial pra gente, privilégio para nós compartilhar um pouquinho da nossa história, né, do que Deus tá fazendo através das nossas vidas. Valeu, galera. Obrigada. Gente, valeu, mano. Se inscreve no canal, curte o vídeo, não deixe de acompanhar, a gente ainda vai ter novos podcasts do Rota. Então, não perca, eu espero você e até a próxima, gente. Tchau!